Capixabanos. Fala Capixabanos, estamos no ar com mais um programa hoje. Aqui eu, Rafael Pimentel, meu amigo Thiago Oliveira. Estamos aqui hoje com a presença do nosso convidado aqui, super especial, o senhor José Eugênio. A gente gostaria aqui de dar as boas-vindas, José, e gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória de vida, uma trajetória aí, tem muita história aí para contar, e até onde o senhor chegou hoje no cargo atual. O diretor de atendimento. O que é o diretor de atendimento do Sebrae? É aquele que recebe os projetos e põe em prática na ponta, que vai em busca dos empresários. Então essa é a minha função hoje. Olha, eu comecei uma vida talvez parecida com muita gente que veio do interior. Eu sou nascido em Afonso Cláudio, na fazenda do meu avô, mas fui criado em Castelo, onde eu morei 19 anos. E lá na época que eu tinha 13 anos, por aí, meu pai lutava com muita dificuldade, já tinha 5 filhos e trabalhava no setor agrícola. Eu engraxava sapato e recolhia garrafas vazias para vender, para fazer dinheiro para ir para o cinema com a namorada. E tinha um bar chamado Balalaica em frente, que a gente naquela época tomava um crush e comia lá no sanduíche, coisa que eu vale. Depois, com 15 anos, meu pai pediu a um amigo dele se podia me colocar no escritório de contabilidade dele para começar a ter prática da vida e de como é que funcionava essas empresas. E eu fui trabalhar lá, e nessa época eu já recebia por conta recibo. Mas eu tinha uma letra muito boa, que a minha professora de português me mandou fazer os cadernos de cartografia. Caligrafia, desculpa. A minha letra era redondinha e tal. Quando eu escrevia essa primeira letra, naquela época era tinteira, caneta, né? Com mata-borrão e tal. O que estava meu chefe falou, não, você não vai entregar mais papel não, você vai fazer registro em livros. Isso aí foi bom para mim, porque eu ganhei espaço, ganhei formação. E depois meu pai um dia me surpreendeu dizendo o seguinte, semana que vem eu vou te levar para Vitória, para você fazer um cursinho. Seu sonho é ser engenheiro. E você vai, então, fazer os preparativos para você submeter o vestibular na Universidade Federal do Espírito Santo. E assim foi feito. Inicialmente eu vim aqui para o centro de Vitória, ali em frente ao Hospital dos Funcionários Públicos, ali perto da Catedral, e eu estudava no americano. Mas aí aconteceu uma passagem interessante da minha vida. Eu tinha horror a uma questão da área da matemática, que era descritivo. Tinha nada que me botava na minha cabeça descritivo. Quando chegava na hora do professor Paru, eu fugia por São Luís e assisti Noviça Rebelde 13 vezes. Porque não tinha jeito. Até que um dia ele me pegou, botou a mão na porta e falou, vem cá, o que você tem contra mim? Eu falei, com o senhor não tem nada não, mas contra a sua matéria eu tenho horror. Aí eu desisti. Desistiu? Desisti. Meu pai tinha uma casa em Marataízes. Eu entrei de férias, avisei a ele que eu não ia fazer vestibular, que eu ia pensar o que eu ia fazer. E fui para Marataízes. E naquela época Marataízes e Barra era longe pra caramba, né? E tinha uma turma que frequentava lá, os meninos, frequentava esse bar, e eu tinha 4 irmãs já nessa época, em condições de ter namorada, etc, etc. E nessa confusão toda aí, eu conheci inclusive o Tostão, que jogou no Cruzeiro, jogou na Seleção Brasileira, e um amigo dele começou a me botar pilha para ir para Belo Horizonte, naquela época a economia de Delfim Neto, aquela turma toda, estava muito no auge do país, que era para ir para Belo Horizonte para fazer economia lá. Eu falei, não, se eu vou fazer economia, eu faço em Vitória, porque eu já estou preparado e vou aqui. Aí vim aqui, passei e fiz economia. Formei em 1970, com alguns colegas aí, como tipo Penedo, e vai por aí afora. Depois disso, eu arranjei um emprego aqui na Prefeitura de Vitória e fui ser fiscal de obras da região da Praia do Comprido até lá na divisa com a Serra. Foi uma época muito boa na minha vida, porque você pegava a Praia do Campo, não tinha uma casa, não tinha uma rua, a não ser na orla ali da Saturnino de Brito, mas no restante não tinha nada. Agora urbanizou tudo. A reta da Penha era chamada de Sobre as Ondas, que era cheia daquelas costeletas, e ali cheio de serrarias, tinha muitas árvores antigas, enfim. Aí depois disso eu tive um episódio que me marcou muito na minha vida.
eu fui fiscalizar uma obra que estava começando na Praia do Canto, e a obra estava irregular, eu, garoto de 19 para 20 anos, barba por fazer pequena, né? Cabelo partido do lado, e notifiquei verbalmente, dizendo assim, rapaz, você está irregular, você, por favor, vê lá com o seu contratante, para você regularizar essa situação, porque eu tenho que desovar esse processo, eu tenho que devolvê-lo. Aí não me deu pelota não, falou, a lei fala em 10 dias, eu vou te dar 15 dias. Aí no 15º eu voltei, faz de conta que não aconteceu nada, não deu nem pelota. Aí eu deixei mais uma notificação. E falei com ele, agora quando eu voltar aqui não tem mais notificação não, agora eu vou fechar a sua obra. Parar com a sua obra. Embargar a obra. Aí eu liguei para o comandante lá aqui no Forte São João, que é onde a gente ficava, e avisei, quando eu pensei que não, estava chegando uma caminhonete verdinha, cheia de polícia, cheia de fiscal e tal, e embargamos a obra do cidadão. Rapaz, quando eu voltei à tarde para bater meu ponto, todo mundo procurando o Zé Eugênio, eles me chamavam de Castelinho na época, né? Castelinho, o nosso chefe aí está igual um louco atrás de você. Eu falei, tá trabalhando, caramba. Quando eu entrei, bati na porta, entrei e já começou me dando esporro. Você ficou louco? Eu falei, não estou entendendo nada. O que eu fiz? Como é que você ousa multar o filho de um ex-governador do Espírito Santo? A lei serve para todos, né? A lei é para todos, pô, eu vou lá saber. Mesmo que eu soubesse, não tem nada a ver, né? Aí ele me fez um monte de malcriação e tal. Eu perguntei ele que hora que ele saía para o trabalho. Ele não te deu satisfação. Eu falei, tá bom. Eu perguntei que hora que ele saía. Descobri que ele saía por volta de 19 horas por aí. Fui lá na pensão que eu falei que eu morava, na catedral, perto da catedral. Juntei meus processos todos, amarrei, desci a escadaria Maria Ortiz, peguei o ônibus ali atrás do correio, soltei no Salesiano e cheguei lá. Tenente, pode bater minha exoneração. Estou fora. Foi uma confusão, cara. Porque vazou essa informação, e aí o nego atrás de mim, estava com medo de eu falar alguma coisa, fazer um troço desse. Mas ali foi a grande decepção que ensina você como é que é a vida, como é que você tem que estar preparado, inclusive, para receber essas coisas, né? Mas logo depois eu fui chamado, eu já fui promovido, na prefeitura mesmo. Quando eu estava trabalhando lá, eu fiz 3 concursos, fiz um na Caixa, fiz um na Excelsior e fiz um na Teleste. Por incrível que pareça, fiquei reprovado na Teleste, que era o Beabá. E passei nos outros 2. O da Caixa Econômica eram 14 vagas, eu fui o segundo e fui o 10º. Tinha 14 vagas, eu fui o segundo colocado e fui o 12º a ser chamado. As coisas da política. E na Excelsior, pior ainda, porque tinha 2 vagas e eu tinha passado na segunda. Preparei tudo. Preparei toda a documentação, exame psicotécnico e tal. Na hora que eu fui lá para tomar posse, tinha outra pessoa no meu lugar, que não fez o concurso. Coisa da vida. Né? Então, que tá o famoso QI, né? Você vai aprendendo, não adianta chorar, não adianta. O cara bota mil, não, mas vai abrir outra vaga, não sei o quê, e vai por aí fora. Bom, aí ele era governador do Estado do Espírito Santo, doutor Arthur Carlos Gerardo Santos, ele começou a buscar técnicos para o Estado. Ele tinha uma ideia de pegar a área de planejamento e fazer um grupo de planejamento, como é que era o nome? Era assessor, consultor de planejamento, consultor fazendário e consultor administrativo. Eu fiz o consultor de planejamento, Passei, fui chamado, fui trabalhar inicialmente na Secretaria da Secretaria do Planejamento do Estado. Ali, efetivamente, começa a minha carreira, porque eu tinha feito a opção que eu queria ser funcionário público. Eu não queria ser nada na vida, política, nada disso. Bom, feito isso, logo depois, eu estava até contando aqui, antes da gente entrar no estúdio aqui, os percalços que eu passei pelo fato de estar nessa função, porque um dia aconteceu um problema, o governador se aborreceu com a equipe que estava no planejamento, fez outra equipe e eu fui chamado para trabalhar nessa equipe. E quando cheguei lá, encontrei uma série de obstáculos nos projetos que existiam até então, de terceira ponte, rodoviária, ampliação da rede ferroviária que ia até Mato Grosso. Isso não tinha mais nada, sumiu tudo.
Aí tinha que recompor todo esse processo. Inicialmente, assim, dá um desespero, né? Mas eu falei, não, se quer progredir na vida, na carreira, arregaça a manga e vai atrás. Tem que aceitar o desafio, né? Aceitar o desafio. E esse desafio foi rompido. Bom, e depois disso eu tinha uma pendência também em Brasília, que nós tínhamos um convênio com o Ministério do Planejamento de Brasília, que era recurso do Banco Mundial. E nesse recurso aí, também não tinha sido cumprido. Eu levei uma esculhambação no dia que eu fui a Brasília. A mulher que me atendeu dizendo que não acreditava em ninguém do Espírito Santo, que era um monte de gente responsável, e vai por aí fora, um monte de elogios, né? Tá bom. Falei assim, mas doutora, eu estou começando agora, encontrei o problema, se a senhora não me dá a mão para eu resolver, aí ficamos 0-0, não sai dos empates, né? Ela não abriu, tá bom. Aí eu fui lá para o escritório de representação do Espírito Santo, estava a esposa do Mário Gurgel, antigo Mário Gurgel, estava o Paulo Messon. E quando me viram aquela apatia toda, eu contei a história, o Paulo falou assim, gente, vem comigo aqui embaixo. Nós fomos para a garagem, eu entrei no carro dele e me levou lá no Ministério do Planejamento, que era Delfim Neto, ministro. É uma surpresa para você. Quando abriu a porta lá do 15º andar, que se eu não me falha a memória, a pessoa que estava lá era a secretária do Delfim, falou assim, Zé Eugênio, não acredito, eu te carreguei no colo. Aí eu, pronto, festa total, né? Aí contei a minha história, mandou chamar a pessoa que tinha me atendido muito mal. Falei, isso aqui é como se fosse um filho para mim, você vai descer agora com ele, bota um tapete vermelho para ele passar por cima e atende tudo que ele precisa. Aí saí com o peito estufado, né? Cresceu, né? Cresceu. Bom, depois disso, ela tentou me fazer um desafio, isso foi em fevereiro mais ou menos daquele ano, me deu um prazo até maio para concluir tudo isso que eu estou falando aqui, mais alguma coisa. Eu falei, bom, agora está feito o desafio. No avião eu vim pensando, isso aqui eu vou botar para Penedo, isso aqui eu vou botar para Vereza, isso aqui eu vou botar para Fulano. Mandei chamar a galera toda, Ricardo Santos. Aí eles falaram assim, você é doido, rapaz, como é que você fez? Rapaz, se vira nos 30, eu tenho que levar esse troço pronto. Aí ficou uma pendência. Tinha um professor da faculdade, da Fundação Getúlio Vargas, que estava dando um curso para os nossos profissionais, ele tinha dado 0 em 28 colegas, porque ele pegou, assim, que eles copiaram de livros e não citaram a fonte de quem era aquilo, não era deles. Referências. Referências. Aí veio um santo na minha cabeça assim, professor Rezende, posso fazer uma sugestão? Pode. Eu preciso prestar conta de 28 monografias de municípios, não é desse projeto, é de outro projeto. Acolhe ele também. Tá aí, foi uma solução. Pelo menos a gente sai numa boa nesse negócio. Aí fizemos 28 monografias. Aí eu peguei isso tudo do Samba Saroca, fui para Brasília, no prazo que foi estabelecido, e estou no Hotel das Nações, apartamento tal, à sua disposição. Você pode me chamar a hora que você quiser, que eu estou aqui para prestar as informações. E assim foi feito, resolveu. Cresci também, administrativamente e politicamente, na relação com os outros, né? Uhum. Aí tá. Estou pensando que está tudo sanado. Tinha ainda uma pendência com o Ministério da Infraestrutura, que era no Rio de Janeiro. Fui atendido por um general do Exército, e só faltou me botar de 4 e me chutar pela janela fora, jogar lá na Avenida Rio Branco, porque foi o meu problema. Que não merecia crédito pessoal do Espírito Santo, que não sei o quê. Eu não vou entrar nos detalhes, não, até por questão de respeito aos que já nem estão mais aqui. Bom, voltei para Vitória, o governador mandou me chamar se tinha dado tudo certo lá no Rio de Janeiro. Eu falei, não, da mesmo jeito que deu problema lá em Brasília, deu no Rio de Janeiro. Quem que te atendeu lá? Fulano e tal. Aí o governador era Eurico. Ele pegou, ele mesmo que ligou. O coitado do general, ele que atendeu. General, aqui é o governador do Espírito Santo. Rapaz, como é que você ousa atender um técnico meu, um assessor dessa maneira assim? Ele vai para o Rio, amanhã, outra vez, você vai tratar de tirar todas as soluções para ele e você respeita, porque quem manda aqui sou eu. E deu uma exclamação do general. Eu falei, agora lascou, pô, eu vou chegar no Rio também com o problema do cara, que deve estar pau da vida, né? Nada, ele estava um dócil, estava um anjo. Acertamos tudo. Aí você vai crescendo. Nesse intervalo eu fui para a agricultura. Eu fiz um concurso. Não, aí fui para a Caixa, desculpa. Tinha ido para a Caixa. E um dia o doutor Arthur Carlos fez fez esse chamado para botar no Estado pessoas para ficar com a metodologia na cabeça, porque se mudasse o governador, essa turma fica porque são efetivos e você não perde a memória. Uhum.
E eu entrei nesse jogo aí, esse jogo no bom sentido. Passei e fui trabalhar mais uma vez, agora eu estava trabalhando na Caixa Econômica, ainda na Caixa Econômica, e depois eu fui para a Secretaria da Agricultura. Um belo dia, eu tinha um amigo chamado Paulo, depois eu lembro só o nome dele aqui. Ele falou assim: Eugênio, rapaz, o banco está fazendo alguma série de projetos diferentes, de café, de pimenta e tal, que era fazer culturas exóticas, gergelim, macadâmia, urucum, guaraná, borracha, etc, etc. Você não quer vir para cá não? Eu falei: agora. Aí foi só fazer acertos operacionais para eu poder ir para o Bandes. Fiquei cedido ao Bandes mais de um ano lá. E depois eu acabei sendo nomeado subsecretário de Planejamento, que eu já contei a história. E finalmente, depois da agricultura, eu comecei a ocupar cargos públicos de PRO. Eu fui nomeado inicialmente subsecretário de administração, depois subsecretário por um período, depois educação, e foi por aí fora. Eu passei por 13 secretarias, as mais importantes do governo, 9 governadores, mas sempre naquela linha técnica, né? Alguns governadores tentaram me botar na política, eu falei: não. Correu? Toda vez. Aí teve aquela do lançamento da candidatura do Albuino, tinha 43 prefeitos no manifesto e eu fui escolhido ser o vice dele. Falei: não. Eu acho que a vice tem que deixar para ser negociada um acordo que tem lá que se fazer politicamente, porque ninguém ganha sozinho política não, você vai ter que chamar mais gente. Aí eu safei. Depois teve a segunda vez que o Marcos queria que eu fosse candidato a deputado estadual, porque eu estava muito bem avaliado naquela época, eu, Teófilo e mais uma turma lá. Aí eu fui atender um pedido dele para ir lá na Praia da Costa, levar minha mulher e meu filho. Aí tudo que ele fazia eu botava obstáculo. Aí, por fim, acabou tudo, saí do zero. Quando eu estava atravessando a ponte, já tinha aqueles tijolinhos de celular, lembra aqueles tijolinhos? Tocou o celular, minha mulher falou assim: ó, é o governador. Zé, eu já achei uma saída para você, vou te exonerar amanhã, vou te dar 30 dias para você pensar no que eu te propus. Eu falei: então, governador, você faz o seguinte, não perca seu tempo, se sou me exonerar, eu não sou mais secretário e não vou ser candidato. Mas você é um bundão mesmo, né? Questão de opção, eu não quero me envolver na questão partidária, eu me envolvo politicamente porque é normal, qualquer um é político, que você está trabalhando no serviço público, você não tem jeito. Quando você foi convidado para ser o vice do Albuino, ele ganhou nessa época? Não. Não ganhou? Não, eu não fui. Não, mas ele ganhou, você lembra se ele ganhou nessa época? O Albuino ganhou. Ganhou, né? Ganhou. Quem fez o marketing dele foi a Jane Méria. Jane Méria, sim mesmo. Mas ele ganhou sim. Bom, aí depois o Albuino queria que eu continuasse também, aí fizeram uma brincadeira comigo de mau gosto. Eu estava filiado ao PDT por causa do Max, ele queria que tivesse 3 técnicos do governo para ir com ele junto para o PDT, aí ele chamou a mim, ao meu Bressan e Zé Teófilo. Nós éramos todos do grupo técnico, né? Aí nós fomos, e no dia o Max não apareceu. Eu fui para o PDT sem o Max. Eu e o Zé Teófilo, acho que o Zé está até hoje ainda no PDT. Não sei o Almir, que depois foi para o PV, né? Se acho que a memória, acho que foi PV. Bom, rapaz, aí me convidaram para um churrasco no Campo do Vitória à noite. Eu fui normal, qualquer um. Convidado? Fui convidado. Quando eu chego no Campo do Vitória, só não tive um infarto porque meu coração era muito bom. Caravanas praticamente de todo o estado, me lançando candidato a governador do estado para disputar com o Vitor e Cabo Camata. Nossa. E com folders, com plásticos, bottoms, camisa, eu com Brizola junto. Brizola era candidato a presidente da República e vai por aí fora. Eu falei: ai, meu Jesus Cristo, agora lascou. O que eu vou fazer aqui, né? Festa surpresa, né? Quando eu estava lá conversando, eu estava pensando como é que eu ia sair daquilo. Aí eu fui nos discursos. Penina era o presidente do PDT, a mulher do governador, a dona Valdicé também, todo mundo no sentido de eu ser candidato, como se eu fosse candidato. Dei uma barrigada, empoei e não fui. E não fui até hoje. Mas nesse intervalo, já uma época lá com o Paulo, quando estava para sair a horizontalização partidária, ele mandou me chamar ao Palácio. Zé, você tem que partido? Eu falei: eu sou do PDT. Chamou o Tião Barbosa, que vocês devem conhecer, que é da área de vocês, né? Tião, tira o Zé agora do PDT e bota do PMDB. Eu falei: mas eu não estou entendendo nada. Calma.
Você vai entender daqui a pouco. Hoje está para ser julgado a horizontalização partidária, se sair você vai ser meu vice. Tá bom. Aqui eu já até topei, né? Já estava mais ou menos, mas chegou à noite, não teve, e o Ricardo saiu como vice de Paulo Artung. Então, na política é mais ou menos isso aí que eu participei. Mas ajudei muito candidato, ajudei na campanha de Albuíno, ajudei na de Albuíno. E sempre que alguém me procurava me dar alguma orientação, dentro dos meus parcos conhecimentos políticos, eu sempre ajudei. Mas nunca com a pretensão de ser candidato a nada. E, assim, também na época que eu estava como secretário da Fazenda, eu comecei a ser apertado de quanto é jeito para ser candidato a governador, independente do clube do Vitória. Eu falei assim, na sexta-feira é o último dia de desincompatibilização. Aí o governador mandou me chamar, falou assim, Eugênio, eu vou te exonerar. Eu falei, pode exonerar, não tem problema nenhum não. Mas também ficou aí. Eu estou indo para Guarapari, estou à sua disposição. Quando foi no sábado, ele já falou se eu podia vir a Vitória. Eu vim a Vitória. Ele fez uma choradeira danada, que estava sozinho, que os principais ajudantes dele tinham saído para poder ser candidato, não sei o que. Aí tinha Ferraço, Nivaldo dos Anjos, essa turma toda aí. Falei, Bruno, se eu estou entendendo, o senhor me chamou aqui para eu não ser candidato, é isso? Não, é porque eu estou sozinho. Já entendi. A caneta é tua, você que nomeia. Você quer que eu permaneça no governo. Cara, eu nunca apanhei tanto na minha vida. Teve um título de um jornal tradicional de Vitória que botou assim, vai para casa, me botou a zero. Como se eu tivesse interesses escusos para ter voltado para a coisa. Mas não é tudo briga política. Articulação, né? Articulação. Mas assim, magoa, né? Porque fica registrado. Eu tenho um livro que eu escrevi agora, eu botei esse edital lá e ninguém nunca me contestou, não. Mas, assim, são coisas que te aborrecem muito, porque às vezes você não está querendo enveredar por aquele caminho, os caras querendo que você vá, né? Porque também tem muito interesse. Mas o mais importante, não vou citar nome, mas teve um amigo, hoje ainda é meu amigo, nós fomos almoçar, eu botando pilha para ele sair candidato, porque eu queria ficar fora, né? Aí acabou o almoço, um repórter viu que nós estávamos juntos e tinha deixado o microfone ligado. E gravou uma pergunta assim, fulano, quer dizer que você fez um acordo hoje com o Zé Eugênio para o Zé Eugênio ser candidato a governador? Aí ele bateu assim, é ruim aquele molequinho, eu quero que ele sirva. Eu estou fora, meu amigo, né? Não é por aqui que eu vou entrar, não. Mas, enfim, não tem que reclamar de nada, acho que eu tenho uma vida tranquila, eu estou com 63 anos de vida, de trabalho. Como eu disse, eu comecei com 13 anos. Contado meu de ter documento de 15 para frente. Nada arrependido. Realmente, eu fui chamado numa seleção pelo presidente do Bandes e o secretário da Agricultura. Meu pai tinha acabado de morrer, dia 12 de outubro de 72. Aí me botaram para fazer um curso em Brasília, na UNB. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar com minha mãe que eu vou para Brasília daqui a um mês, daqui a 2 meses? Ela não sabia fazer o do Borogodó, assim, de iniciativa privada, de ir a um banco, essas coisas todas. O papai fazia tudo para ela, né? Uhum. Aí fiquei ali no dorme, direito e tal. No dia que eu fui falar com ela, meu filho, claro que você tem que ir. Já devia ter aceitado há muito tempo. Falei, aceitado já está. A minha revelia, mas já está aceito. Fui para lá, fiquei um bom tempo, quase que eu fico reprovado. Porque toda hora eu pensava no meu pai e as minhas lágrimas saíam. E aí meu colega do lado disse, Eugênio, acorda. Aí um dia ele me pegou, me deu uma esculhambação, rapaz, você vai voltar para Vitória. Você tem uma oferta de ser assessor do secretário. Você já pensou se você ficar reprovado? Que vergonha para você. Se vira nos 30 para você recuperar. Aí eu consegui. Não ficou a média que eu queria, mas consegui sair numa boa. Depois, chegando aqui em Vitória, apareceu outra oportunidade para ir para um curso no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas. Então, era uma vez por semana, durante alguns meses. Passei por lá também. E, finalmente, surgiu uma oportunidade, tinha 105 candidatos, onde estava incluído o meu nome, para fazer uma seleção de 5 vagas para ir para a Europa, para Montpellier, no sul da França, para fazer um estágio de planejamento que terminaria, inclusive, no Ministério da Agricultura em Paris. E assim fui lá, eu de camisa de samburá. Fui inicialmente para uma faculdade chamada Paul Valéry, para aperfeiçoar a língua francesa. Depois de lá fui para esse Instituto Agronômico de Montpellier.
Lá eles juntam todo mundo no auditório, quem vai fazer mestrado, doutorado, estágio, todo mundo fica no lugar só para fazer uma reciclagem. Aí eu fui para Paris, fiquei um período lá pequeno, fazendo estágio no Ministério, foi muito bom para mim também profissionalmente, ganhei muita coisa. Além de morar em Paris, que não era ruim não, sabe? Era bom? Eu fiquei inclusive num lugar ruim pra caramba, na esplanada da Torre Eiffel, perto da Escola Militar e perto do Museu da Guerra, né? Então você aprende muito na sua vida e tal, e acho que em termos assim, de ensinamento, as coisas, eu aprendi muito nesse período aí, desses cursos que eu fiz. E depois a vida foi me empurrando, me puxando para outros segmentos. Tive na iniciativa privada, já fui professor, enfim. Essa é a minha história. E hoje diretor do Sebrae? Hoje eu sou diretor de atendimento. Quem que é o diretor de atendimento do Sebrae? Lá nós temos 3 diretores. Você tem o superintendente, que é o que administra todo o sistema, toda a parte operacional e também as direções dos que tem que fazer e o que não vai fazer. Tem o técnico, que é o que produz os resultados de projetos, etc. E depois vem para mim, para fazer a execução na ponta. Nós temos 10 regionais no estado do Espírito Santo e mais alguns escritórios de parceria. Essa é a atividade que eu exerço hoje no Sebrae. Sim. O que o Sebrae tem hoje de apoio ao microempreendedor na desburocratização, na verdade, de documentação, de licenciamento? Tem alguma ajuda nessa parte? Alguma ajuda na parte financeira? O Sebrae, antes de eu te responder, eu estava com o Rui Dias aqui no Terra Vermelha. Nós tínhamos criado um projeto chamado Comércio Total. O que era o comércio total? É tirar o Sebrae da sede e ir lá no bairro para procurar os empresários, para ensinar eles uma série de coisas daquilo que eles precisavam. Aí, na primeira noite que a gente foi fazer a apresentação, estava cheio o auditório. Aí o Rui perguntou assim, quem é que conhece o Sebrae aí? Aí um levantou a mão. Aí ele falou assim, não é aquele que empresta dinheiro, ou seja, não tinha nada a ver, né? Ou seja, ninguém conhecia o Sebrae. Podia ter ouvido falar, mas não sabia efetivamente qual era a função do Sebrae. O que nos chamou a atenção, até para mudar a estratégia. Nós estávamos errando 2 pontos. Que antes da gente fazer a reunião lá, a gente ia dentro do estabelecimento do indivíduo, primeiro ele tomava um susto quando você via chegar um fotógrafo, um profissional, coisa que o vale, que ele não tinha a menor noção de quem era, para fazendo perguntas, etc., tirando foto, olhando... Amedrontava, né? Amedrontava. Depois que você explicava, ele falava, mas também não ia não. Mas depois, quando começaram aí, a gente descobriu o seguinte, quando ia dando 7, 7h30, por aí, o pessoal ia embora. Verificamos que era problema da novela das 8. Então a gente mudou tudo, mudou a tática de ir até o cidadão, mas fazer uma abordagem de rua, botar uma Kombi, alguma coisa chamando, panfletagem e tal. E em vez de fazer às 7, a gente fazia às 6, que o cara saía do estabelecimento dele, normalmente fecha 5h30, por aí, então ele ficava aquele período até na hora da novela, então você não perdia o público. Foi um projeto de sucesso. Depois não prosseguiu, porque nós dependemos muito também dos projetos que são cadeados pelo Sebrae Nacional. Respondendo a sua pergunta, o Sebrae ele tem uma amplitude enorme. Tudo que você imaginar aqui a gente pode fazer. Nós não emprestamos dinheiro, mas podemos trabalhar para orientar o cidadão aonde ele deve pegar o melhor dinheiro, o melhor custo, que não vai trazer nenhum problema. E atuamos muitos, agora mais recentes, naquelas enchentes ali de Conha, Rio Novo, Anchieta. Nós criamos um projeto lá de doar R$8 mil para cada empresário que preenchesse alguns requisitos que pudesse ajudá-lo. Tipo assim, para comprar uma máquina, comprar uma geladeira. Eu lembro dessa época. Uhum. Foi muito importante. Agora, independente disso, que você falar assim, que o Sebrae faz isso e faz. Eu repito, só não presta dinheiro. Mas ele está preparado para atender qualquer atividade, em qualquer época, agricultura, serviço, comércio, indústria. Nós trabalhamos com micro e pequeno empresário. Atuamos muito forte na regularização dos MEIs. Tem de mais ou menos uns 700 e pouco, deixa eu ver um número exato aqui, dos 500 a 600 empresários que você tem na MPE, 300 e tanto é de MEI, microempreendedor individual. Isso aí não trabalha em parceria com outros organismos, mas que o Sebrae é que pilotou isso.
Então... Que representa uma fatia boa, né, na movimentação financeira, arrecadação sim, de... Sim. Hoje, a micro e pequena empresa, no total, ela representa 98%. 98%. De total de estabelecimento. Em termos de participação no PIB, ela representa 30%, porque você pega as grandes empresas aí que elas são volumosas. Mas, assim, independente disso, em termos de mão de obra, em torno aí de 50%, 60%, até mais, é tudo de micro e pequeno empresário. Aí o Sebrae do Espírito Santo está preparado para atender qualquer um. Para você ter uma ideia, a gente veio numa curva ascendente de atendimento. O ano passado, se me fala a memória aqui agora, nós trabalhamos aí na faixa de 300 mil atendentes, e esse ano a gente vai passar de 600, até mais um pouco. Nós somos muito ousados assim, de buscar esse empresário. E agora o pessoal já passou a conhecer o Sebrae, porque o Sebrae apareceu muito, você tem uma ideia, agora, uns 15, 20 dias saiu a avaliação das empresas mais conhecidas do país. No ano passado nós estávamos no 8º lugar, agora fomos para 6º. 6º lugar. 6º lugar. Então, o Sebrae é isso aí, tem uma sede boa, tem 10 escritórios regionais. Agora estão fazendo muitos acordos individuais, tipo assim, você tem Vila Velha, Cariacica, você tem Serra, Vitória também. Você mantém um polozinho lá em parceria com a prefeitura, para quem quiser ir lá em determinado dia que se estabelece num acordo aí com a municipalidade, para poder socorrer as pessoas que estão necessitadas de algum serviço do Sebrae. José Eugênio, no Brasil, no Espírito Santo não, na verdade no Brasil todo, né? É muito difícil empreender, é um desafio muito grande. Na sua visão, qual é o maior entrave aí? A educação financeira, do empresário que está começando? Ele não tem informação. Hoje você tem canais e mais canais. Você tem canal de televisão exclusivo para isso. Você tem rádio. Hoje você tem muita informação. Mas o empresário, de uma maneira geral, o pequeno empresário, ele tem medo de procurar o socorro. Mas isso está diminuindo consideravelmente, porque a proporção que ele vai vendo outros concorrentes dele se capacitando, ele também procura entender o que é isso. E aí o Sebrae está de portas abertas para atendê-lo de segunda a sábado, de segunda a sexta-feira, para ajudá-lo. Então, para você ter uma ideia, nós estamos com quase 700 consultores. É muita gente. É muita gente. E são pessoas capacitadas. Você faz concurso, eles fazem treinamentos, periódicos também. É uma força de trabalho extraordinária. Sem falar que você tem de funcionários internos 200 e tantos. Você tem 1.000 empregados hoje, de uma maneira geral. São os consultores, estagiários, etc, etc. É muita gente, é uma força de trabalho extraordinária. E nós saímos do conforto e estamos indo em busca, ao encontro dessas pessoas. Tem aquela semana do meio, por curiosidade, eu também fui para Cariacica. Quero ver como é que funciona isso. Rapaz, é um desconhecimento total. A pessoa olha você assustado. Meu Deus do céu, o que é isso? Que esse pessoal veio, será que eles vieram me multar? Porque normalmente eles estão todos regulares, né? Não tem nada. Aí a gente chega e explica o que é. Vai aqui, está aqui o cartão, a senhora procura a gente. Eles procuram, nem todos, mas a maioria, uma boa parcela procura. Eu acho que melhorou muito. Normalmente é crédito, eles administram um pouco de dinheiro, mas quando você organiza o sistema dele também, ele passa a ganhar dinheiro. Sim. Porque não tem desperdício. Quantas vezes eu já cheguei numa loja, o sujeito usa aquele papel de embrulho para ser o caixa dele. Então ele bota aqui, recebi tanto, paguei tanto, no final do dia ele faz a soma, agora sobrou tanto, bota um cara no bolso dele e o outro ele bota na gaveta. Usa o dinheiro da empresa para uso próprio. Exatamente. Aí até você convencê-lo de que tem que separar as coisas, ele fica meio... É difícil. Ou como eu via alguns falando assim, que saudade da inflação, que eu botava meu dinheiro aqui na gaveta de tanto, no outro dia tinha tanto. Mas esquecia que também tinha um custo que crescia na mesma proporcionalidade, né? Mas, eu acho que o Sebrae está consolidado, tem 50 anos já no Espírito Santo, no Brasil também. Tem essa força de trabalho toda que está aí. Tem alguns desatinos assim, de vez em quando aqui e acolá, mas muito irrelevante, não atrapalha em nada. O Sebrae hoje ele tem alguma base de dados que ele recebe quando uma empresa nova é aberta, alguma coisa assim? Estou te perguntando isso por quê? Porque há 9 anos atrás, quando eu abri minha primeira empresa, eles bateram lá, né, para dar apoio e perguntar como que funcionava e qual era o objetivo, aí ofereceu um curso pra gente. Tem. Tudo é tempo. Esse ano já de 2023, nós temos mais de 100 instituições que estão associadas conosco.
Porque tem muito desperdício no país, né? Vai criando aqui, criando ali, às vezes fazendo a mesma coisa. A gente foi buscar, então, uma parceria, até assim, encontrando a parte de saída jurídica, para remunerar esses órgãos naquilo que trouxer de empresário para ser regularizado. Melhorou muito. E cada vez mais a tendência é melhorar. Eu acho que é um grande avanço que o SEBRAE deu no país como um todo e aqui mesmo no Espírito Santo. Nós estamos ligados a essas associações todas, mais de 100. No seu caso específico, o que aconteceu é isso, você recebeu a orientação, a primeira aproximação, a gente fica meio cético se vai ou não vai, depois que você vai, que você vê que você começa a ganhar dinheiro. E eu vou te dar um exemplo também de um ortopedista. Eu fui fazer uma consulta, estava com o crachá pendurado, eu tinha esquecido de tirar, ele falou, você trabalha no SEBRAE? Eu falei, trabalho. Poxa vida, eu tinha uma vontade de procurar o SEBRAE. Está aqui o cartão, pode ir lá. Paraíba, aqui meu cartão. Aí ele foi, depois, no dia que eu voltei, depois de fazer a fisioterapia, aquele negócio todo, ele falou, rapaz, como eu perdi dinheiro. Vai pedir muito dinheiro. Eu estou feliz da vida, já estou mudando. Já não vou ficar mais aqui, já estou indo para um edifício novo, com salas maiores e tal, levando toda uma estrutura maior. Enfim, é isso que o... Orientação. Orientação. O cara tem que querer também, né? E aí, quando a gente pode ajudar, a gente fica muito feliz. Muito bom, muito bacana. Quando eu montei minha primeira empresa, foi na pior crise do Brasil, que estava há 8 anos atrás, 9 anos atrás. Estava muito ruim, mas deu super certo. E foi com o apoio do SEBRAE. E nós atuamos em tudo. Tudo que você pensar assim, atua. Às vezes você não tem assim, de imediato um empresário, a gente vai buscar lá no Rio, vai buscar em Minas, mas eles vêm buscar aqui também. E outra coisa que me deixa muito feliz é quantas caravanas que vêm de fora para vir aqui no Espírito Santo. Normalmente o Espírito Santo que ia para Paraná, Santa Catarina, São Paulo, a gente vai também. Mas hoje vem muita gente que procura os nossos modelos também aqui no Espírito Santo. Que já são de sucesso. Muito bom. Eu particularmente também já utilizei o serviço do SEBRAE, já fui ajudado, né, nesses quesitos. Eu também saí da roça, né, vim do interior e já tive essa oportunidade de conhecer aí o SEBRAE. O SEBRAE, na época, ele contemplava a ajuda de um técnico aí na propriedade. Isso tem um custo. E o SEBRAE é uma instituição, né, privada aí. E da onde vem esse subsídio aí que o SEBRAE consegue ajudar o empresário, o produtor, quem está aí no setor aí? Pra você ter uma ideia, agora, nesse exato momento, esse ano, nós já estamos com quase 12 mil atendimentos na área rural. A gente vai lá na propriedade. Esse é um recurso que o SEBRAE criou ano passado, o SEBRAE Nacional, e nós vamos lá buscar esse recurso e vamos chegar a ultrapassar a nossa meta estabelecida com eles. Nós esperamos todos nós, de que para o ano que vem também se repita isso, porque está sendo um avanço extraordinário. Você vai lá direto. Sim. O programa de inseminação artificial, sucesso total. Sim. É o FIV que a gente chama. FIV. Fertilização em vida, né? Começamos, o pessoal com muita desconfiança, depois que consolida, que dá certo, rapaz, todo mundo quer. Agora nós estamos com dificuldade de segurar um pouquinho a demanda, porque está muito grande. Está todo mundo procurando, alguns amigos, né, pecuaristas tal, dessa área, e que utiliza muito esse recurso aí do SEBRAE já. Agora já vamos começar a fazer inseminação, em que o leite vem sem aquelas agrotóxicas, tudo, tipo um leite, como é que a gente chama? É um leite puro. Seria uma... Sem lactose. Sem lactose. O enfim, parece que eu também ri quando eu sei. Mas são os avanços. A turma não brinca no serviço não, está todo mundo estudando. Enfim. Tem que se capacitar, né? Se capacitar. O SEBRAE ele se preparou também em termos de infraestrutura, tem uma sede nova que juntou tudo num lugar só. Ali você faz todos os treinamentos, que antigamente era tudo espalhado, você ficava aqui na Praia do Canto, lá no centro. O centro era um horror, porque era à noite, as ruas não davam segurança, o cara ia no primeiro dia, era assaltado, não voltava mais e vai por aí fora. Hoje é tudo ali na Praça do Papa, né, perto da Praça do Papa. Ali tem muita iluminação, tem polícia, tem tudo lá. E hoje você tem um auditório extraordinário que se usa daquele auditório.
eu acho que é raro aqui no Espírito Santo, em Vitória principalmente, ninguém tem um auditório igual aquele. Nós temos o setor Lab, ou Lab, como outros falam, cada um fala de um jeito, que o indivíduo vai para lá para fazer seus projetos e tal, ele senta lá no cantinho, monta do jeito dele, ele pode, aquilo é tudo, você pode tirar daqui, bota para lá, mas tem as instalações, você está bem, está bem espalhado as tomadas para você, em vez de você ficar espichando fios, aquele negócio todo, enfim. Tem uma biblioteca também hoje de quase 1.300, subindo para 300 livros, está tudo já em sistema online. Ele pode usar a biblioteca virtual. Depende de cada um, porque cada um tem um nível. Você tem aquele que está bem atrasado aí, mas você tem os que se evoluem, estão evoluindo cada vez mais. Hoje ele tem esses espaços todos para ele poder fazer o trabalho dele. O técnico do Sebrae hoje, ele faz o acompanhamento dos empresários até qual ponto? Faz. O certo é ir até o final. Agora, justamente, está indo. Antigamente era muito pouco esse tipo de serviço, porque quem avaliava era no final do projeto, você autoavaliava com um produtor, com um empresário. Agora não, agora você vem embora e o empresário faz a sua avaliação e manda para o Sebrae. Então não tem pressão não. Se o cara não for um bom consultor, ele vai ser dedurado. Vai ser dedurado. Os programas do Sebrae, ele tem tempo que abre essas chamadas, ou ele é contínuo? O ano inteiro. O ano inteiro. Qualquer época do ano. E em relação a novos projetos, era digital, essas situações hoje, tem algum projeto aí do Sebrae, alguma parceria já em vista? Tem. O ano passado a gente chegou, quando você veio com a pandemia, nós naquela época a gente atuava em 10, 15% virtual. Ele chegou até 70%, ou mais um pouquinho. Caiu um pouco depois da pandemia, quando ela se estabilizou a doença, e agora a gente está correndo atrás para voltar esse percentual. Mas ainda há muita resistência. O sujeito, às vezes, ele tem o celular, ele tem instrumentos tecnológicos que ele pode usar, mas ele quer ouvir você falar como é que é o negócio dele, como é que tem que fazer, não sei o quê, como é que faz isso e aquilo. Isso é normal, é mudança de cultura. Então, você tem que estar preparado para atendê-lo também. A gente tem resistência, imagina um caboclo que não tem acesso a essas coisas, que vai pela primeira vez fazer. Quando ele se empipinou no primeiro ali, ele abandona tudo e começa tudo estaca zero. Esse é um trabalho que depende muito do fôlego, tem que ter muita persistência, mas é uma coisa que está evoluindo muito aqui no Espírito Santo. E ajuda bastante. Uma curiosidade, você escreveu 15 livros, conta um pouquinho pra gente. Onde é que a gente consegue encontrar esses livros? Está à venda em algum lugar? Não, eu não vendo livro. Primeira resposta sua. Tudo começou por curiosidade. Eu trabalhava no governo e ficava, às vezes chegava até numa reunião de mudança de governo, tem sempre um engraçadinho, né? Já pode gente do PFL aqui? Era eu. Estava na cara que era para mim. Aí até que um dia eu falei assim, eu vou descobrir que desgrama é essa de direita, de esquerda, de centro-esquerda, eu não entendo nada disso. Não consegui alcançar isso. Aí eu resolvi escrever um livro. Peguei 10 anos de política, a data acho que foi 82 a 92, um negócio assim. Bom, aí eu falo assim que eu sou um cara feliz, porque eu tive acesso a todos os partidos, o PT, todos, PFL, todos eles me atenderam muito bem, ficaram horas e horas me dando entrevistas, me passando cópia da ata, cópia de não sei o quê, tudo isso aí eu tenho em pasta. Com isso tudo aí eu resolvi criar assim, uma matriz para ver qual era o objetivo desses partidos. Aí me veio uma grande surpresa, que quase todos os partidos tinham a mesma coisa, eles só trocavam um nome lá qualquer, mas tudo a mesma coisa, um copia do outro e tal. E aí isso me chamou a atenção. O cara que escreve começa assim, você vai com um objetivo, daqui a pouco você está lá no Japão, você vai abrir um monte de vertente para você pesquisar. Aí eu fiz esse livro, não sei se chegou a conhecer o Jairo Regis. O Jairo era da Gazeta, depois trabalhou na prefeitura, foi candidato a prefeito de Vitória, foi candidato a governador, que era do PCdoB, se não me falha a memória, do NAMI, partido do NAMI cheque.
Aí eu contratava ele para ele ser copydesk dos meus livros, e com a licença dele cortar e tal. Às vezes eu fazia 10 laudas e transformava em 2, mas ficava um chutaço, estava muito chutérrimo. Ficava agradável de ler, uma linguagem bem legal, né? Ali foi o primeiro livro que eu fiz. Depois eu comecei a ter dúvida assim, poxa, eu vim lá de Castelo, pô, eu podia fazer um livro de Castelo, que deu 700 e tantas páginas. E aí eu me envolvi, acabei descobrindo uma fita de Ludovico Persis lá na Bahia, e fui embora. Você mexe no vespeiro, você vai embora, não para. E todo sábado eu sentava no apartamento de alguns amigos aqui em Jardim da Penha, Alomar Machado, Pedro Messon, Daniel, e o outro era o Marcos Vieira. Então eu levava o que eu escrevia para eles dar a opinião deles. Ali saía, corta isso, bota isso, aquilo, enfim. Eu tive essa felicidade de eles concordarem de me ajudar. Esse livro, inicialmente eles perguntaram assim, vem cá, gente, você não vai cobrar por esse livro não? Eu falei, não, peraí. Se você não cobrar, vai ter nego que vai chegar, pegar uma caixa de livro, vai levar e vai vender. Quanto é que custaria um livro desse? O qual que eu fiz ficaria 93 por unidade. Por causa do conteúdo, muita fotografia e tal. Falei, mas eu não vou vender livro, não. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, procura o prefeito de Castelo e pergunta a ele se ele tem alguma instituição que ele gostaria de doar esse livro, a gente botaria um valor aqui. O que você acha? Então bota uns 10 reais aí. Tinha feito 1.500, dava uma graninha boa, né? E aí o prefeito se entusiasmou todo, ele ainda tem de Castelo, meninos de rua e meninas de rua, eles botam nessa instituição aí. Aí ele abriu uma conta no Banest, no nome deles, e quem foi no lançamento do livro lá em Castelo, cada um comprava quantos livros quisesse, que aí já estava vendendo a 10 reais. Mas a maior surpresa minha foi ter ido a Castelo. Eu fui lá dar um abraço no prefeito, você está com pressa? Eu falei assim, não, porque eu tinha que fazer em Cachoeira e Castelo, já fiz daqui, eu vou passar o vinho, vou embora para Vitória. Então vem aqui comigo, me levou nessa instituição. Quando eu cheguei lá, as crianças estavam todas perfiladas para me receber. Aí o discurso do diretor era o seguinte, aquele dinheiro que você nos deu, fizemos uma sala de aula. Rapaz, eu quase tive um treco. Não tem preço. Não tem. Preço. Gratificação, né? Gratificação. Aí, eu continuei na minha andança para minha fora. Depois, São João dos Tristão, que é de Afonso Cláudio, aliás, ele não nasceu em Afonso Cláudio. Ele foi criado, igual eu nasci em Afonso Cláudio, criado em Castelo. Ele foi em Minas, acho que é Mutum, e depois foi criado em Afonso Cláudio. A família dele toda progrediu lá, né? Aí, gente, você tem que fazer um livro de Afonso Cláudio. Aí eu fiz de Afonso Cláudio. Depois eu resolvi fazer recuperação das finanças públicas do Espírito Santo, 33 anos. Aí fiz. Pesquisa, hein? Pesquisa. Arquivo. Consegui fazer. E botei toda a metodologia que eu adotei. Foi assim, tinha a Lília América, dona da Rota do Lagarto, lá, o hotel da pousada, né? Ela era do BNDES, eu pedi ela para ver qual tinha sido a variação da inflação do dólar naquele período. E assim fui fazendo, de tal forma que eu não desse folga para os críticos de protestar contra nada. Está tudo aqui, está aqui. Ninguém questionou nada, foi tudo publicado, não sobrou nada. Hoje eu tenho dificuldade, eu tinha feito 1.500 livros na época. Hoje, se eu tiver uns 10 guardados, saem todos eles, porque as faculdades também adotaram e tal. E é uma fonte de informação interessante. Depois tem um colega aí que me chamou para, junto com outros colegas, escrever também fazer um livro com vários assuntos. Para mim, coube industrialização do Espírito Santo. Depois veio sobre cultura do Espírito Santo, a segunda versão. Disso daí, depois eu fiz um livro sobre Fazenda da Serra. Tinha uma escritora que era neta do Marcondes de Souza, que foi governador do estado, que estudava aqui em Vitória, lá de Castelo, e estudava aqui no Sacré-Cœur não, aqui no Carmo, aqui no centro de Vitória. E eu peguei esse material todo e transformei num livro. Aí fui atrás de novas fotografias, documentos.
documentos do Império da época, cartões com aquelas coisas que eles faziam nos cartões, enfim. Muita gente me ajudou e fizeram um belo trabalho também. Logo em seguida eu fiz E Agora José, que todo mundo achou que eu ia fazer minha biografia. Eu não fiz a biografia, eu só me apresentei, quem eu era, e depois fui fazendo os assuntos. Muita coragem, porque eu falei assim, quem não deve não teme. A gente tem que parar com esse negócio de ficar cobertando coisas que não devem ser cobertadas. Eu botei preto no branco. Quem quiser vir para briga, não sabia se eu já estava disposto ou não, mas ninguém brigou comigo não. Aí eu contei as histórias, os pontos de fundo e tal. Já fui candidato a uma vaga no Tribunal de Contas, eu tive 0 votos. Aí eu contei a história, o que houve. Enfim, tá lá. Depois eu fiz... esse livro aqui você vai morrer de rir. Eu resolvi levantar a história dos presidentes da República dentro do Império e depois os senadores do Espírito Santo dentro do Império. Pô, esse livro foi um show. Eu estava contando agora mesmo para as meninas que estavam me entendendo ali, que eu não sou muito bom em informática, não. Apesar de que fiz um curso na IBM no Rio de Janeiro. Eu e o Guerra lá da Prodeste, com certificado, foto de formatura e tudo. Mas sabe o que é isso? Preguiça. Quando eu estava na Caixa que eu fiz esse curso, as primeiras máquinas de informática que vieram eram as máquinas da Boros, e só tinha na Caixa Econômica e na Embratel. E eu operava essa máquina. Eu tinha barra, você tinha que ter um programador e tal, uma confusão nada. Aí, o que aconteceu? Eu resolvi enveredar, por exemplo, eu estava à noite pesquisando, rapaz, entrei no site Viagens dos Presidentes da República. Não acredito. É muita sorte demais. E comecei. Quando foi uma hora, eu disse, a gente chega. Eu falei, não, eu só saio daqui depois que eu acabar tudo, porque se eu não fizer até agora, amanhã eu não vou saber entrar nesse site aqui, eu vou perder o meu trabalho, não vai ficar aqui até encerrar. E consegui fazer. Aí você mostra ali de muita clareza, porque são documentos oficiais, não sou eu que estou inventando. Aí você pega o próprio presidente da República atual hoje, ele está reclamando que ele fez 15 viagens aí, você pode ver a quantidade de viagens que ele fez no mandato passado dele. Foram 2 mandatos, ele foi a 100 e tantos países aí, eu nem lembro mais não. Deixa eu falar até porque não pode falar mais nada, né? Não pode, hoje dá para ouvir. Mas depois eu fiz 15. Agora eu estou fazendo de Iguaçu, está prontinho já está indo para a gráfica. Já tem um de ruas de Castelo, eu estou complementando um livro de Castelo. Esse livro também eu adorei fazer, porque você entra na seara das pessoas. Por exemplo, eu estava com dificuldade de descobrir o nome de uma rua de Castelo que existe, não tem nem mensagem, nem tem projeto de lei aprovando. O cara perdeu a mulher, ele era o dono do loteamento, botou a placa lá e ficou. O nome da rua? Ficou o nome da rua. Ninguém sabia quem era e tal, e eu tentei de tudo quanto é jeito. Eu já sei o que eu vou fazer, vou para Castelo. Fui lá para Castelo, achei a rua. Lá no Montrão, você sabe quem é essa dona aqui que tem esse nome dessa rua? Não, senhor. Mas vem cá, tem alguém aí com mais de 90 anos que eu possa conversar? Eu falei com 5 de mais de 90 anos. Um por um. Aí, desconfiado, né, que você chega assim, cheguei de carro, que carro bonito. No final apareceu uma lá que conhecia a história toda. Então eu saí recompensado, porque valeu a pena o sacrifício. Se você não fizer isso, você não faz. Quer ver? Eu estava escrevendo um livro da minha família, 6 anos eu levei. Aí estava faltando uma fotografia das irmãs do meu bisavô para o pai de pai. Como é que eu resolvo isso? Aí eu estava em Pirapitinga, ali perto de Além Paraíba, Santo Antônio de Pádua. Ela falou assim, essa pessoa que você está procurando foi sepultada no Rio de Janeiro. Eu peguei um filme aqui da VASP na época, fui para o Galeão, um primo meu me pegou lá, me levou no cemitério do Caju. Cheguei lá, levei um esporro da mulher. Estava atrapalhando o serviço dela. Que ela tinha uma média de 10 demandas judiciais para atender. E fez um choro meu danado lá. Falei, mas eu não vou embora sem essa informação, não. Eu saí de Vitória para conseguir. Depois de muita confusão, ela resolveu me dar o livro para olhar.
Eu falei, só que eu vou pegar do senhor o nome da sepultura e qual cemitério que ela está, porque lá tem 5 cemitérios, né? Aí tá bom. Eu copiei e tal, e eu falei assim, mas eu quero ir lá nessa sepultura. Ela, senhor da onde? Eu falei, sou de Vitória. Vitória da Conquista? Eu falei, não, senhora, Vitória do Espírito Santo. Aí eu falei assim, mas eu não vou poder te atender, não. Tá bom, eu vou ficar ali quietinho no canto, a hora que você puder me atender. Ela viu que eu não ia embora. Pegou e me chamou, ó, tem 42 sepultamentos hoje aqui. Tem um nessa capela aqui que tem aonde você está querendo ir. Pode ir aqui às 4 horas que você segue o feto e vai para lá que você vai descobrir o que você está querendo. Eu achei, tirei a foto, esperei fazer o sepultamento e vim acompanhando a galera até sair do cemitério, né? Mas eu precisava de ir lá na Santa Casa no centro. Primeiro almoçamos, né? Depois fomos para lá. Me atendeu lá um velho chamado Gustavo. Cuidado com aqueles velhinhos que botam esses óculos assim, ó. Olha por cima, né? Olha por cima. Outro esporro, por causa das demandas judiciais. Mas o seu Gustavo, não pedi nem o nome dele. Mas eu contei minha história para ele, ele não ouviu, não falou nada. Daqui a pouco ele me chamou, dá essa mão aí. Aí eu peguei, ele botou um papelzinho assim, R$20. O meu primo virou um capeta comigo. Nossa, você não vai dar esses R$20 para esse vagabundo? Eu falei, vou. Se eu nunca fiz corrupção, vai ser a primeira, espero que seja a única, mas eu vou fazer. Rapaz, aí ele jogou um dinheiro na gaveta. Eu falei, seu Gustavo, eu posso esperar, né? Eu falei, você volta daqui a 15 dias. Tá bom. Esperar ainda 15 dias. 15 dias. Não, fiquei com né? Mas a vida é assim, pô, você se diverte também. Quem foi prefeito? Foi o pai do nosso professor. É Conceição do Castelo, não é Castelo? Castelo. É. Quem é o Castelo? Odael. Quem? Odael Espadeto. Sim, Espadeto. Sei quem é. Foi o nosso professor. Sim, eu sei quem é. Essa prefeitada, tudo aí de 62 para cá, eu conheço todo mundo. Belizara também era de lá, né? Belizara, foi nosso professor também. A gente acompanhou na época. Trabalhou comigo na agricultura. Sim. Um ótimo professor. Belisário de Assis. Belisário de Assis. Assis de Belisário. Né? O animal! Chamava a gente assim na faculdade. Eu tinha um jeitão bruto. Chupa, assim, né? Mas o coração é enorme. A Conceição, em termos de política, já teve trâmitos e mais trâmitos lá. Antes da emancipação deles, eles brigavam muito, matavam um ou outro. Uma confusão danada. Só mais uma pergunta. Qual o apoio que a prefeitura do município dá ao SEBRAE? Depende do projeto. Agora tem Cidade Empreendedora, foi 100% das prefeituras. 78 participaram, estão participando. Aí às vezes eles dão espaço, cedem funcionários para ser o ponto de apoio. O que acontece muitas vezes? Você faz um belo projeto, vai lá, apresenta, entrega e vai embora. Aí não tem quem vai executar aquilo, vai para a gaveta. Você faz um investimento que você perde com o tempo. Nesse caso não, a turma pegou para valer. Então, todos os lugares você teve retorno. Porque você tem uma avaliação pontual. Quantos por cento ele tem de avaliação dele no questionário que ele é avaliado. Aí outra coisa, você vai fazer uma revisão de um plano de obras, por exemplo. É caro. Se for para o mercado é 25, 30, 40 mil reais. Aí o governo do estado, através da DEDES e o SEBRAE, eles bancaram 100% desse custo. Isso deu uma oportunidade das prefeituras de atualizar seus instrumentos de trabalho todo dia, treinamos o pessoal com casos específicos e tal, enfim, paralisadas, extintas, e hoje nós estamos 100% integrados. Bacana. E essa parceria é recíproca com o governo do estado também, né? Sim. O governo. Através da DERES e outras instituições, cultura, turismo, agricultura, vai por aí fora. Bacana. Obrigado, José Eugênio, pela entrevista. Falou bate-papo aí agradável. Aqui, ó. Isso aí. MEI. Aí dentro tem o que é o MEI, o que ele tem que fazer, o que ele tem que pagar, quais são os benefícios, explica tudo aí. Bacana. SEBRAE aí, pessoal aí de casa aí que pôde acompanhar, vamos aí dar uma entradinha aí nos sites aí nas redes do SEBRAE, estão abertos aí a
a esclarecer mais dúvidas, né? Novos empreendedores aí, buscar mais conhecimento, informação, que o Sebrae tem muita coisa boa aí para poder agregar aí aos empresários, micro e pequenos empresários aí. Ok. E gostaria mais uma vez de agradecer. Muito obrigado aí. Muito obrigado, José. Eu aproveito também para agradecer aqui que eu falei com o Pedro Rio, que é o nosso regional, o nosso superintendente, e o Toniato, que está de férias, está lá no Caparaó com o filho dele, tentando fazer um dos projetos chamado 7 Cumes do Caparaó. Um negócio fantástico, em que hoje você tem as trilhas todas trabalhadas, são 7, e leva-se 1, 2, 3 dias para concluir todas, com muita segurança, etc, etc. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigado.